Olá, queridos estudantes. Bom, então vamos começar, o PET 4, semana 1 de História, com a professora Angelita Queiroz, sobre migração. Então, o tema dessa semana 1 é Políticas Migratórias para o Brasil. Olá, estudante, tudo bem? Estamos dando início ao último PET de História do ano de 2021. Após um longo, mas frutífero caminho, iremos nas próximas semanas, debater, analisar e caracterizar elementos, processos históricos do século XIX, que se relacionam com o desenvolvimento das teorias raciais e racistas do período. Analisaremos também como essas teorias atingiram a formação e constituição identitária dos recém-independentes nações da América, né? Então, bons estudos. Então, aí nós temos a foto, né, de imigrantes vindo aí principalmente da Itália, né, para o Brasil no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Políticas imigratórias para o Brasil e um branqueamento do Império. A construção da nação brasileira, após a invasão portuguesa no início do século XVI, né, com as grandes navegações, se deu em 4 mãos: trabalhadores e trabalhadoras indígenas e africanos e africanas foram explorados, né, num modelo que dava privilégios à população branca, no caso, os portugueses e europeus, e produzia o sistema de privilégios do período moderno europeu. O território, chamado de Brasil, se tornou emancipado politicamente de Portugal em 1822 e, a partir daí, se constituiu o Império Brasileiro. A monarquia brasileira sobreviveu até 15 de novembro de 1889, né, que é a data da proclamação da República, quando foi destituída pelos militares. Um dos pilares da colonização que se manteve durante o Império foi a escravidão, tida como essencial e garantidora dos privilégios, principalmente da população descendente de portugueses. A escravidão passa a ser combatida no século XIX devido às mudanças econômicas advindas da Revolução Industrial. Já em 1831, a Inglaterra, nação que encabeçava a luta abolicionista no Ocidente, pressionava o então imperador Dom Pedro I a tomar medidas como reduzir e eliminar o tráfico e o uso de africanos e africanas escravizados e escravizadas, né? Pouco depois de sua abdicação, foi promulgada a lei que proibia o tráfico transatlântico de escravizados, né? Ou seja, no oceano. Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831. Porém, a falta de fiscalização fez a lei não ser cumprida. Então, a primeira lei de abolição foi a Lei Feijó, né? E aí nós temos uma imagem de um escravo. O que aconteceu? Os ingleses, interessados nas populações africanas como mão de obra e mercado consumidor, imbuídos das justificações na missão civilizadora, as populações europeias, brancas, cristãs, indústrias, deveriam levar seu modelo civilizatório para as demais regiões do planeta, onde habitavam povos bárbaros e primitivos. Passaram a difundir a ideologia da superioridade racial branca, como justificativa à expansão e expropriação neocoloniais. Posto isso, se justificava o aumento das pressões inglesas acerca da manutenção e crescimento da escravização de africanos e africanas, na crescente lavoura cafeeira. Em meados de 1850, o governo do imperador Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, a segunda lei, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Meses depois foi aprovada a Lei de Terras, que permitia o acesso às propriedades territoriais, somente pela compra. O acesso somente pela compra elevou a concentração fundiária no Brasil. Impossibilitou ex-escravos, brancos, pobres imigrantes a ter acesso à terra, garantindo dessa forma mão de obra para os cafezais, que não poderiam contar mais com escravizados forçados a atravessar o Atlântico e trabalhavam no Brasil. Né? Então, quer dizer que arrumaram uma nova mão de obra, no caso, os imigrantes. A proibição de trazer novas pessoas escravizadas ia de encontro também com 2 questões. O excesso populacional na Europa. Várias nações europeias, devido à industrialização, tinham um enorme contingente populacional ocioso, que necessitava ser transferido para outros continentes, de forma a evitar convulsões sociais. E 2, o grande contingente de negros, descendentes, tornava o poder da elite branca brasileira cada vez mais frágil, com possibilidade de revoltas, e houve nessas revoltas nesse período. Logo, trazer imigrantes europeus solucionava essas 2 questões, desafogava a tensão social na Europa e aumentava a presença de brancos na formação da população brasileira, esvaziando o movimento por liberdade e igualdade do negro e pardos. Né? Então, era uma forma também de sufocar o negro e trazer o branco, branquear a etnia brasileira.
Mesmo antes da proibição definitiva do tráfico, algumas ações de incentivo à imigração europeia para fazendas cafeeiras no sudeste brasileiro começaram a ocorrer. Uma das principais ações foi o sistema de parceria. Por esse sistema, cada família imigrada da Europa era responsável por um certo número de pés de café e por um roçado de subsistência. Os lucros eram divididos entre os fazendeiros e as famílias migrantes. Logo, a situação dessas famílias foi se tornando insustentável. Dívidas da viagem, de compras de alimentos e ferramentas, trabalho pesado na lavoura, maus tratos. Alguns imigrantes chegaram a se rebelar e o governo da Alemanha chegou a proibir a imigração de sua população pobre e ociosa para o Brasil, devido a condições semelhantes à escravidão dos negros e negras, né? Quer dizer que não estavam preparados para isso. Para evitar a falta de mão de obra, o governo imperial passou a subsidiar a imigração através da política de imigração subvencionada. O governo brasileiro custeava o translado das famílias europeias interessadas em migrar para o Brasil e os auxiliava na negociação dos contratos de trabalho, né, com as fazendas cafeeiras. Ao governo brasileiro também interessava a consolidação das fronteiras do país, principalmente na região sul, onde alguns conflitos com as nações vizinhas ocorreram. Dessa forma, o governo imperial oferecia lotes de terras, né, a quem desejasse plantar. Alemães, ucranianos, poloneses, russos, por exemplo, foram para essa região em busca de um sonho da terra própria. Para preencher os postos de trabalho nas principais cidades do Império, imigrantes espanhóis e portugueses eram os proferidos, né, dos contratantes. Por quê? Porque falavam praticamente a mesma língua. Esse processo migratório, associado aos ideais de superioridade racial branca, permitiu a aplicação de uma política de miscigenação, mistura de negros, pardos, indígenas com brancos, baseado no conceito eugênico de que as raças superiores, ao cruzar com raças inferiores, iam transmitindo suas características positivas e selecionando dessa forma os mais aptos. Aí a teoria do darwinismo social, né? Queriam mesmo era embranquecer a raça. Essa utilização da mão de obra, tinham ficado sem os escravos e utilizaram essa situação da migração para branquear, né, a raça brasileira. Então, até a próxima aula, queridos alunos. Continuem firmes, bons estudos.